Muito bem-vindo a mais um capítulo bíblico. Antes de qualquer coisa, nosso canal busca entregar a palavra de forma descontraída, com humor e sempre com muito respeito. Ajude na nossa missão e não perca nenhuma história seguindo o canal e dando o like no vídeo. E não esqueça de ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos lá. Era uma época complicada. O sol ainda se espreguiçava atrás dos morros da Galileia, quando o primeiro barulho de remos cortou a superfície do lago, acordando os pássaros e os pescadores, que já sabiam que dia de milagre começa como outro qualquer. O lago era um espelho perfeito, refletindo não só o céu, mas também os sonhos de quem morava por ali. Eu via tudo como sempre, e naquele dia sentia no ar uma expectativa diferente, uma esperança tímida misturada à fadiga de quem já tinha caminhado além da conta. No início eram poucos, algumas mulheres carregando jarros, homens cansados do trabalho noturno, algumas crianças tentando entender o que tanto fascinava os adultos. Os discípulos vieram juntos, cada um com seu jeito peculiar de se posicionar. Pedro já marcando território, olhando com desconfiança para qualquer um que se aproximasse muito. João com aquele olhar de quem prefere observar antes de falar. Tiago e André trocando palavras baixas sobre quantas pessoas caberiam ali sem virar bagunça. Felipe distraído com a paisagem. Tomé já calculando quantos metros quadrados de sombra havia. O clima era de feira, mas sem barracas. Cada novo grupo que chegava olhava ao redor, procurando um conhecido, um lugar bom para se sentar, um pretexto para puxar assunto. As mães mandavam as crianças se afastarem da água, mas era inútil, a curiosidade sempre ganha das recomendações. Um velho se aproximou, trazendo um pedaço de pão já duro, mastigando devagar, com os olhos fixos em mim. Ele não queria perder nada e nem precisava de cadeira confortável para prestar atenção. A cada minuto, o número de pessoas aumentava. Gente de todo canto, algumas vindas dos povoados vizinhos, outras que tinham ouvido falar de milagres e queriam conferir de perto, outras só curiosas, levando na bagagem mais perguntas do que respostas. Eu sentia, no meio daquele burburinho, uma fome que ia muito além do estômago vazio. Era a fome de quem procura sentido, de quem se recusa a acreditar que a vida é só trabalho, dor e rotina. Fome de resposta, de afeto, de recomeço. Os discípulos também perceberam a dimensão daquilo. Pedro murmurou para João que o povo parecia enxame de abelha, de longe parecia pouco, mas quando se aproximava era impossível ignorar. André riu, dizendo que pelo menos a abelha produz mel, enquanto gente só pede mais espaço e sombra. Mas era tudo brincadeira para disfarçar o espanto diante da multidão. O tempo passou, o sol subiu e a multidão não parava de crescer. Alguns improvisaram tendas com mantos, outros subiram nas pedras para ver melhor. Uma mulher sentou-se bem na frente, trazendo no colo uma criança que dormia de boca aberta, como se estivesse em casa. Falei sobre o reino, contei histórias simples, usei exemplos que todo mundo conhecia. O plantio, a pesca, a partilha, o valor de um olhar de compaixão. O povo ouvia em silêncio, rindo nos momentos certos, chorando baixinho quando tocava alguma ferida antiga. Entre uma fala e outra, havia espaço para pequenas conversas, para cochichos, para perguntas sussurradas que rodavam de um lado ao outro como brisa de verão. João reparou que entre a multidão havia soldados disfarçados, comerciantes curiosos, velhos rabugentos e crianças de olhos enormes. Pedro cochichou que aquilo parecia mais um mercado do que um encontro sagrado, mas logo calou-se ao ver um menino oferecer metade do pão para uma menina que não tinha nada nas mãos. Era nesses pequenos gestos que o verdadeiro milagre começava. À medida que as horas passavam, a fome física começou a se misturar à espiritual. O povo cochichava sobre almoço, as crianças pediam comida e os discípulos se entreolhavam, cada um esperando que o outro tivesse uma ideia genial.
Filipe fez as contas em silêncio, André olhou para os cestos vazios, Tomé resmungou que milagre é bom, mas comida não cai do céu todo dia. Eu só observava, sabendo que aquele era o ponto exato em que a fé é testada, quando as soluções humanas se esgotam e o impossível começa a sussurrar. O clima começou a mudar. O riso deu lugar à inquietação. Pedro sugeriu que talvez fosse melhor liberar o povo, mandar cada um buscar alimento em casa, mas João lembrou que havia gente ali que caminhou o dia inteiro para ouvir uma palavra. Ninguém queria ir embora de barriga vazia e alma ainda cheia de perguntas. Respirei fundo e com calma pedi aos discípulos que cuidassem deles. Dai-lhes vós mesmos de comer. O silêncio que veio foi daqueles que fazem o tempo parar. Pedro olhou para mim como quem pede uma dica, João tentou entender se era metáfora, Filipe voltou a fazer contas, mas sabia que com o que tinham não dava nem para alimentar meia dúzia. Foi nesse momento que um menino apareceu na frente do grupo, tímido, segurando um pequeno cesto. André o trouxe até mim, explicando que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas logo adiantou. O que é isso para tanta gente? O menino, sem jeito, olhou ao redor, talvez esperando ser devolvido para a mãe, mas eu sorri, agradeci e expliquei aos discípulos. É assim que o milagre começa, com o pouco, com a coragem de compartilhar, com a simplicidade de quem não calcula o impossível antes de tentar. Pedi que todos se sentassem em grupos, organizados como piqueniques improvisados no campo. O povo olhava sem entender, os discípulos ainda duvidavam, o menino só queria ver onde aquilo ia dar. E foi assim, entre a fome e a esperança, que a tarde foi chegando e o cenário estava pronto para o inesperado. Respirei fundo. Sabendo que na beira do lago, antes de multiplicar pães e peixes, era preciso multiplicar a confiança, porque todo milagre, antes de aparecer para o mundo, nasce silencioso no coração de quem ousa acreditar. O sol já estava alto, desenhando sombras pequenas nos rostos atentos de quem, apesar do cansaço, não arredava pé daquele campo lotado. Parecia que cada pessoa era atraída por um fio invisível de esperança, desses que só se entende quando se está muito tempo esperando algo mudar. E ali, mesmo sob o calor e a poeira, ninguém queria perder uma palavra, o burburinho misturava risos de crianças, conversas baixas de adultos, olhares. Agradeci ao Pai em voz serena, ergui os olhos, e a multidão silenciou como quem percebe que o mundo pode mudar em um segundo. Comecei a partir o pão, entregando aos discípulos, um a um, e eles, hesitantes no início, logo perceberam que o pão não acabava, que o peixe nunca era o último. Pedro foi o primeiro a rir, espantado, João chorou em silêncio, Filipe esqueceu as contas, André correu entre os grupos, entregando pedaços. E naquela tarde entendi que, quando a esperança não cansa, até o impossível vira cotidiano e o ordinário vira história que atravessa gerações. Quando a primeira fatia de pão passou de mão em mão, houve um instante em que até o vento parou só para ouvir o que viria depois. Parecia impossível que de um cesto tão pequeno pudesse sair tanto, mas eu sabia que o milagre já tinha começado antes do pão ser partido. O povo olhava, primeiro desconfiado, depois espantado, e logo a dúvida deu lugar ao riso. As crianças foram as primeiras a comemorar, mordendo o pão com vontade. E enquanto o vento soprava mais leve, sabia que o milagre não estava apenas no pão que multiplicou, mas na coragem de acreditar juntos, na simplicidade de dividir o pouco e no riso que ficou gravado para sempre no coração de cada um. O campo tinha mudado, já não era só um lugar de passagem, mas uma espécie de festa improvisada, um daqueles momentos que ninguém planeja, mas que depois fica na memória como se tivesse sido sonhado por todos ao mesmo tempo. O ar estava impregnado do cheiro do pão recém-partido, do peixe assado que parecia ter vindo direto do céu, e do riso fácil que só aparece depois de uma boa refeição. Os discípulos circulavam pelo campo com passos mais. Deixei que o vento trouxesse o cheiro da tarde e do pão. Olhei para cada um deles, expliquei que milagre é semente, que um dia vira lembrança, no outro vira coragem, que o segredo de toda fartura está na mão aberta de quem reparte, não no tamanho do cesto, e que o maior banquete não é o que enche o estômago, mas o que sacia o espírito. A noite chegava devagar, as estrelas apareciam uma a uma, e enquanto os últimos grupos sumiam na estrada.
E deixei o campo em silêncio, sabendo que ali, naquele chão de poeira e pão, brotava uma memória viva que alimentaria gerações inteiras, muito depois de todos irem embora. O campo finalmente se esvaziava, restando só a poeira levantada pelos últimos passos, os rastros das sandálias marcando trilhas que se cruzavam, desenhando caminhos de volta para cada vila, aldeia ou casa escondida atrás dos morros. O vento trazia ainda o cheiro de pão e peixe, misturado à alegria que insistia em ficar. Como se milagre tivesse perfume próprio, eu observava cada grupo partindo, famílias mais próximas agora vizinho. E deixei que o vento espalhasse aquela história como semente ao redor do lago, sabendo que mesmo que a dúvida voltasse amanhã, aquela lembrança teria o poder de alimentar a fé por muitas gerações. E enquanto o céu se enchia de estrelas, expliquei que quando o coração aprende a repartir, todo lugar vira mesa, todo instante pode ser milagre, e ninguém jamais volta do mesmo jeito depois de viver uma tarde assim. A noite já dominava o campo e as casas, as estrelas começavam a aparecer tímidas, cada uma se ajeitando no céu como quem busca seu lugar na história. O vento vinha do lago, trazendo o frescor que acalma o corpo depois do calor, e no coração de cada um que viveu o milagre, algo novo brotava devagar, parecia que a fome já nem era lembrança, que o estômago cheio não era o principal, havia agora um vazio diferente, uma espécie de saudade. Deixei que o sono viesse, sabendo que quando o corpo descansa depois de um dia assim, a alma sonha diferente, e que no outro dia, ao acordar, cada um já saberia, mesmo sem perceber, que o milagre mais duradouro é aquele que muda a gente por dentro, e que depois de aprender a repartir, ninguém volta a ser o mesmo, porque o sabor da generosidade fica para sempre, alimentando cada gesto futuro, cada escolha, cada reencontro, e assim com a noite. O céu ainda guardava restos de estrelas quando a primeira brisa soprou pelo campo, fresca e limpa, como se quisesse apagar qualquer rastro da noite. Acordei antes dos discípulos, sentindo que o ar carregava não só o cheiro do pão e do peixe, mas uma fome diferente, menos barulhenta, mais profunda, aquela que fica depois que o estômago já se esqueceu do vazio. Era como se cada coração ali desejasse, sem saber, viver de novo o milagre. Sentindo que a história já era maior que todos nós juntos, que ela se espalharia pelos povoados, cruzaria rios e montanhas, atravessaria gerações como um convite silencioso para acreditar outra vez. E mesmo depois que o pão acaba, a fome de partilha fica, porque o verdadeiro milagre é esse: descobrir que depois de viver junto ninguém quer voltar a comer sozinho, amanhã virou tarde, a multidão foi se dispersando aos poucos, mas os diz. E deixei que o silêncio do fim de tarde guardasse o segredo do pão multiplicado, porque sabia que por onde andassem, todos sentiriam saudade não só do sabor, mas da coragem de ter acreditado juntos que o impossível é só uma questão de tempo e fé. O campo estava quase vazio, mas ainda havia no ar aquela sensação de coisa grande acontecendo, mesmo depois que a multidão foi embora. O silêncio parecia maior do que antes, desses que não assustam, mas acolhem. Sentei perto dos discípulos, sentindo o cheiro do mato, o sol já deitando no horizonte e o vento fresco bagunçando a poeira, levando com ele os últimos risos e promessas que ficaram pelo caminho. Pedro olhava o lago como quem procura respostas que não cabem em palavras. João, sempre atento, pegava pequenas pedras do chão e jogava para ver até onde as ondas alcançavam, como se quisesse medir o tempo, a saudade e o tamanho do milagre em círculos perfeitos. Filipe tentou puxar conversa dizendo que, depois daquele dia, ninguém nunca mais acreditaria em matemática. Tomé riu, disse que ia montar uma banca na entrada do povoado e cobrar entrada para ouvir a história, mas ninguém levaria a sério se ele não trouxesse pelo menos um pão multiplicado como prova. André, com aquele jeito de quem sempre encontra o humor certo, disse que talvez o próximo milagre podia ser peixe frito, para variar o cardápio, e Bartolomeu já emendou que, se dependesse dele, o céu ia chover mel e tâmaras, só para animar as crianças. Mateus, sentado mais afastado, escrevia no chão, concentrado, tentando encontrar as palavras certas para que ninguém esquecesse. O silêncio foi crescendo devagar, cada um perdido no próprio pensamento. O céu mudava de cor, o lago brilhava e o vento fazia as folhas dançarem, como se a natureza também precisasse digerir tudo aquilo.
Eu observei cada detalhe, senti o peso bom do cansaço, deixei que a paz ocupasse os espaços onde antes havia dúvida. Respirei fundo. Deixei que a gratidão crescesse dentro de mim, porque sabia que nem sempre o milagre maior é o que se vê, mas o que fica guardado, sem pressa, dentro do coração. Quando a noite foi chegando, os discípulos começaram a falar sobre tudo o que aprenderam. Pedro, com a voz embargada, confessou que não acreditava que aquilo era possível até ver o pão crescendo nos cestos. Disse que de agora em diante ia desconfiar menos e arriscar mais, porque quem não arrisca não vê milagre. João, mais calmo, afirmou que o mais bonito de tudo não foi a comida, mas a alegria de ver gente dividindo, rindo, sentindo-se parte de algo maior. Para ele, aquele campo tinha virado uma segunda casa e o povo, uma família que a vida inteira procurou reencontrar. Filipe, meio sem jeito, explicou que tentou calcular tudo, mas agora sabia que as contas mais importantes não cabem em papel. Que amor, esperança e fé são números que ninguém consegue somar, só multiplicar, e olhe lá. Tomé, olhando para o céu, admitiu que duvidar era mais fácil do que esperar, mas que aquela tarde tinha ensinado que vale a pena pagar para ver. E que se todo mundo duvidasse um pouco menos e repartisse um pouco mais, o mundo seria outro. André falou do menino que ofereceu o cesto, dizendo que coragem pequena faz milagre grande. E que o mais difícil foi convencer a própria mão a soltar o pouco que tinha para ver o muito que Deus pode fazer. Bartolomeu contou do velho que saiu chorando de alegria, dizendo que pela primeira vez acreditou que Deus lembrava dele. E que esperança boa é aquela que faz a gente rir de novo, mesmo com as mãos sujas de poeira. Mateus, ainda rabiscando, lembrou que histórias como aquela só existem porque alguém se arrisca a contar, e que, se depender dele, o milagre vai viajar de boca em boca até que ninguém mais duvide. Eu olhei para todos eles, ouvi cada palavra, cada silêncio. Expliquei que todo milagre de pão é só o começo, que a fartura maior é a da alma. Disse que a estrada vai ser longa, que virão dias secos, noites frias e momentos em que parece que o impossível nunca mais vai aparecer. Mas que quem experimenta o milagre junto aprende a carregar esperança como quem leva pão no bolso. E que o segredo é nunca comer sozinho. A lua subiu devagar, jogando luz sobre os rostos cansados, mas felizes. Vi João encostar a cabeça no ombro de Pedro, que fingiu não perceber para não ter que admitir que também precisava de colo. Filipe, rindo sozinho, brincava de contar estrelas, errando de propósito só para ver se alguém corrigia. Tomé jogava pedra longe, desafiando André a acertar mais longe ainda. Bartolomeu já fazia planos de ensinar os filhos do povoado a repartir, enquanto Mateus prometia escrever tudo antes do sono chegar. Respirei fundo. Deixei que o silêncio tomasse conta, porque o milagre também mora onde ninguém diz nada, só sente. E naquele instante, a paz parecia maior do que qualquer milagre que já aconteceu. No dia seguinte, todos acordaram com fome outra vez, mas era uma fome diferente. Fome de viver, de repartir, de inventar novos encontros. O povo, espalhado pelos povoados, começou a contar e recontar o que viu, cada história ganhando detalhes, cada criança aumentando um pedaço, cada velho jurando que nunca viu igual. E assim o milagre foi crescendo, andando com a gente, atravessando o tempo, alimentando outras esperanças. Expliquei que toda vez que alguém duvidar do impossível, basta lembrar daquele campo, do pão partido, do peixe repartido, do menino corajoso, das mãos abertas, das risadas, das lágrimas, dos abraços, dos cestos cheios e do céu pintado de milagre. Que toda vez que alguém disser que não dá, é hora de olhar para dentro, repartir o pouco, esperar junto, porque milagre gosta de mesa cheia e gente que não cansa de tentar. Respirei fundo. Deixei que cada um guardasse o próprio pedaço de esperança, porque sabia que, enquanto existir alguém disposto a dividir, o milagre nunca acaba, só muda de endereço.
E assim terminou aquele dia, com a lua subindo alto, o campo dormindo em paz, e cada coração batendo mais forte, pronto para repartir, sonhar e fazer do impossível o próximo capítulo da história. Fim. Siga e dê o like para apoiar o canal Tamo Junto.